Muito bem, agora a gente vai ver um segundo exemplo de uma linguagem que também não é regular. E a gente vai ver como aplicar o lema do bombeamento nessa linguagem. Na nossa linguagem L6, a gente está definindo aqui que ela é composta pelas palavras WW, então significa que é uma palavra que pertence ao alfabeto 0 e 1. W é uma palavra desse alfabeto, então qualquer palavra desse tipo assim, 1, 0, 0, 1, 1, é uma palavra W. Mas a linguagem L6, ela contém todas as palavras que são W concatenado com W. Então, uma palavra W1, eu vou chamar aqui, que pertence a L6, ela vai ser essa palavra aqui, onde a sua primeira parte é igual à segunda parte. Tá? Então, é isso que está dizendo ali na descrição do conjunto. Essa palavra ela tem as duas metades iguais. Outra questão interessante que a gente tem aí é que as palavras em L6, elas são sempre palavras de tamanho par, né? Porque se você concatenar duas palavras de tamanho par, dá par, e duas de tamanho ímpar também vai dar par. Muito bem, então a gente precisa provar que essa linguagem não é regular, a gente vai assumir que ela é regular e mostrar por absurdo que existe uma contradição quando a gente assume isso. Mais uma vez, a gente vai assumir um tamanho P para o comprimento do bombeamento, e a partir desse tamanho P, a gente precisa escolher uma palavra que pertence a L6. Então, essa palavra aqui, ó, 0P, depois o 1, depois 0P1, ela pertence, né? Melhor dividir assim. 0P1, 0P1 pertence a L6. Alguns exemplos de palavras desse tipo, se a gente tiver aqui a palavra 0, 0, 0, 0, depois 1, 0, 0, 0, 0, depois 1. Essa palavra W, vou chamar aqui de W1, ela pertence à linguagem L6, porque ela é a palavra onde a primeira metade é igual à segunda metade. Tudo bem? Então, vou assumir essa palavra W aqui com tamanho maior ou igual a P, por isso que eu escolhi 0P, tá? Porque, com certeza, qual que é o tamanho dessa palavra? Se a gente somar aqui para ver o tamanho da palavra, vai ser 2P's mais 2. Então, o tamanho de W é igual a 2P's mais 2, que é, com certeza, maior do que P. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher essa palavra W. A gente vai tentar agora dividi-la e mostrar os critérios do lema do bombeamento. Mais uma vez, copiando aqui o lema do bombeamento, a gente sabe que se essa linguagem é uma linguagem regular, como a gente está assumindo, então a gente pode reescrever W de uma forma em que ela vai ser dividida em três partes, x, y, z. A parte do meio ela tem que ser maior ou igual a zero, o tamanho dela. A parte xy, que é o começo, tem que ter tamanho menor ou igual a p. E aí, se isso for satisfeito, a gente verifica se w igual a x, y iterado e vezes, depois o z, pertence também à linguagem L6. O que a gente vai tentar fazer? Mostrar que não dá para fazer isso para nenhuma possibilidade de w. Aqui a gente vai direto para o caso 3. Por quê? No caso 3, a gente tem o seguinte, que o tamanho de xy tem que ser menor ou igual a p. Se a gente analisar lá a nossa palavra, que a gente chamou de w, então 0p1, depois 0p1, xy tem que ser menor ou igual a p. A única possibilidade que a gente vai ter de escolher uma palavra que respeite a condição 3 é essa aqui. É quando xy é igual a 0 elevado a p. Tá? E essa parte daqui vai ser o z. Todo mundo concorda? Não tem como eu escolher outra divisão para essa palavra w que eu escolhi e que o x e o y seja menor ou igual a p, porque eu já coloquei o 0 elevado a p aqui. Ele já vai consumir todos os caracteres para a gente produzir essa palavra xy aqui. Com isso, a gente sabe que o y ele só vai poder ter valores iguais a zero. Se o xy é igual a 0 a p, com certeza essa afirmação é verdadeira aqui. O y ele contém apenas zeros. Quem que é o y? O y é aquela cadeia que a gente vai fazer a iteração. Esqueci de comentar que o lema do bombeamento, o nome bombeamento tem essa ideia de você, no loop que a gente tem, é de bombear essa cadeia y. Então é como se você estivesse fazendo várias iterações dela. Ali é o bombeamento que você tem. Então, como o tamanho de xy tem que ser menor ou igual a p, significa que y só pode ter zeros, se a gente tentar fazer
a condição 1 agora, a gente fez a 3, agora a gente vai tentar assumir a condição 1. Porque a 2 também é verdade, né? A gente vai assumir que o y contém pelo menos um zero. Então, a 2 tá bom. A 3 também, só tem um caso que eu posso dividir aqui. E agora a gente vai tentar fazer a condição 1. Na condição 1, a gente fala que W', que é igual a x, y e z pertence à linguagem L6. Eu vou tomar i igual a 2 também. Se a gente tomar i igual a 2, o que a gente vai ter é que essa cadeia vai ser x, y, i. Como o i ele só tem zeros, a gente vai ter um zero elevado a p mais o tamanho do y. Então, eu vou marcar aqui como assim, tamanho do y. Depois, vai vir o z. Quem que é o z? O z é 1, 0 elevado a p e 1. Percebam que, nesse caso, o lado de cá está tudo certo, mas o lado da esquerda a gente tem 0 p's mais alguns zeros, porque o y ele tem que ser pelo menos maior que zero. Então tem esse mais tamanho de y aqui. Se a gente tentar mostrar em um exemplo, né? Como que seria isso? A gente faria assim, vamos assumir p igual a 3. Então é assim, 0, 0, 0, 1, a palavra W primeiro. A palavra W é 001, 001. Esqueci um zero, né? Depois, a palavra W', que é essa aqui de baixo, ela vai ter que ser igual a 000, alguma quantidade de zeros aqui, eu vou colocar um zero mais, e depois o 10001. Com certeza, eu posso afirmar que o número de zeros do lado direito é menor do que o número de zeros do lado esquerdo, porque aqui eu tenho esse y sendo iterado várias vezes. Não importa se eu tivesse escolhido o y como sendo um único zero, vários zeros, ou todos os zeros elevado a p, fazendo com que x fosse vazio, não importa. O que importa é que, no momento em que eu faço o bombeamento do y, eu vou gerar uma cadeia que não satisfaz essa restrição aqui para a gente, de ser W, da primeira metade ser igual à segunda metade. Por quê? Porque, olha, a primeira metade tem mais zeros do que a segunda metade. Logo, essa divisão aqui, essa palavra W', ela não pertence à linguagem L6, e o que vai ser uma contradição. Olhando aqui no slide, né, a gente tem um exemplo de que você tomou o y, ele só pode ter zeros, então isso aqui não é uma opção. Com certeza o y só pode ter zeros, e quando a gente repete o y, vai ter mais y do lado esquerdo do que do lado direito. Isso é uma contradição, porque a palavra não pertence a L6. Logo, e lembra, aquilo que eu falei para vocês, não tem outra forma de dividir W. Tomando W como essa palavra aqui, não existe outra forma de dividir W a não ser a forma em que só existe zeros no Y. E aí, se só existe zeros no Y, não tem como a gente ter uma palavra formada pelo x, y, z com y iterado, onde a primeira metade é igual à segunda metade. Você poderia ter escolhido tantas outras palavras para fazer essa prova, mas a gente convenientemente escolheu essa, onde a gente consegue provar de forma quase que mais fácil do que a primeira, né? Porque a gente ficou... A verdade é que a gente só teve um caso, uma possibilidade de divisão para W, não teve que procurar outras possibilidades, porque não tem como dividir W de outra forma. Então, o que o lema do bombeamento fala é que qualquer palavra pode ser dividida. A gente mostrou que uma única não pode ser dividida, logo, pela contrapositiva, não existe a propriedade do lema do bombeamento. Então, L não é uma linguagem regular. Tá? Então, essa é uma prova um pouquinho mais simples do que a anterior, mas explora também essa questão de que você precisa ficar atento às formas como você vai dividir W. Se tivesse escolhido outra palavra, talvez você tivesse que verificar mais possibilidades para divisão de W.